deputado federal, padre João, afirmou, durante a votação de requerimentos na CPI do MST, que o agronegócio não produz o arroz. Coloca o vídeo, por favor, produção, do padre João. O padre, ele é meio lento. Tá chegando, padre. Vai, padre, vem. Para encaminhar a favor, padre João. Presidente, primeiro quero informar ao colega deputado que no almoço de hoje meu cardápio foi, que eu alimentei, foi arroz. E o agro não produz arroz. Arroz orgânico. Não. Olha, e é o MST que produz, lá no assentamento do Vamos respeitar a Marcon. palavra. No meu prato, presidente, tinha alface. O agro não produz alface. Nem feijão, nem mandioca. Então, ele disse que nós estamos aqui porque o almoço de hoje foi graças ao agro. Mais de 70%, tem itens que chegam a 80%, é agricultura familiar, são os assentamentos de reforma agrária que produz. Então é só para informar aqui. A violência no campo, quem que de fato está armado no campo, até com fuzil, quem está armado no campo? Então é importante a gente ter também esta informação. Porque do que nós sabemos, assentados de reforma agrária tem a foice, para fazer o roçado, a enxada, trabalho manual, é um facão para lá cortar a capineira. Então é muito importante a gente também ter essa informação e mostrar quem que está promovendo a violência. Quem mais que está matando. Não bastasse matar com agrotóxico, e aí é importante referir a quem está na cidade, o povo da cidade, que está sendo envenenado com tanto agrotóxico. O governo anterior foram mais de 2.000 agrotóxicos. Então, quem está matando com arma e com agrotóxico é importante. E, sobretudo, com armamento, né? Então, essa informação, senhor presidente, ela é muito importante para o povo. Pode tirar o vídeo desse padre aí. Ô, Adriles, acho que esse padre aí tá precisando se confessar, hein? Pecado da mentira, pecado da omissão da verdade, pecado das fake news. Cadê ele no inquérito do Xandão das fake news? Ele diz uma série de basófias e mentiras tão descabidas, que eu até fico meio tonto aqui. Falar que o agro não produz arroz, que o movimento sem terra, os assentamentos sem terra produzem 70% da agricultura familiar agrícola. Olha, o arroz produzido pelo sem terra é 0,001% da produção orgânica do país. A produção orgânica já é uma coisa feita para rico. O que é produção orgânica? É comida sem defensivo agrícola, aquilo que ele chama de agrotóxico, que aumenta a lavoura, aumenta. Você pega uma banana desse tamanho, fica desse tamanho o defensivo agrícola, alimento transgênico. O defensivo agrícola mata peste, é pesticida, mata fungo, permite que 2 bilhões de pessoas quase sejam alimentadas pelo agronegócio. Ele disse essa basófia, essa mentira, essa fake news onde? Dentro da CPI do MST. E qual que é o método da esquerda? Mentir. Eles contam com quem? Com a grande mídia militante. Você vê a CPI do MST veiculado pela Rede Globo, o que você vê? É a Sâmia Bonfim contestando denúncias sobre o presidente Ricardo Salles do MST. Você vê esse padre dizendo essa coisa completamente absurda, que o agro alimenta 70% da produção de arroz do Brasil, que os defensivos agrícolas são pesticidas que estão matando as pessoas. Não, os defensivos agrícolas são covardemente chamados de agrotóxicos, defendem as pessoas. Ele inverte. Olha, isso é absurdo. Ele subverte o fato de que o movimento do Sem Terra, que é um movimento essencialmente terrorista, invasor e criminoso, não precisaria nem de CPI. Eu acho que não precisava nem de CPI para provar uma coisa que é tautológica. Se invadir propriedade privada, se matar gato, se destruir lavoura, se queimar lavoura, é um crime no Brasil e em qualquer parte da democracia ocidental do mundo, então deveriam ser criminalizadas essas pessoas. O discurso de defesa do MST é igual ao discurso de defesa de um Marcola, de um Fernandinho Beiramar. E esse pessoal do MST está integrado no governo. E eu volto a dizer, esse pessoal que está integrado dentro do governo é criminoso como o Fernandinho Beiramar e como o Marcola. E aí esse pessoal é aquela lógica invertida. É o bandido falando mal do xerife. Diz que quem mata, quem assalta, quem criminaliza todo mundo é o agronegócio, que alimenta 2 bilhões de pessoas no mundo. Esse tipo de mentira seria ridicularizada, seria patetizada, seria desconsiderada se esse homem não tivesse os votos para se tornar deputado federal. E ele tem votos para se tornar deputado federal exatamente por quê? Por uma mídia
caluniosa, uma grande mídia idiopatizada, enlouquecida, em conluio, em conjunto com influenciadores, quer seja dentro da esfera política, dentro da esfera judiciária também. O Ricardo Lewandowski vai para palestra falar em movimento sem terra, bem do movimento sem terra. Ou seja, existe um conluio progressista incrustado nas instituições brasileiras que levam um homem desse a ter projeção, a ter voz, e esse tipo de informação absolutamente absurda, que inverte a realidade, tem algum tipo de ressonância na sociedade moderna. E isso influi jovens, isso influi pessoas que são pouco informadas, isso influi uma série de pessoas que têm uma ignorância do básico que acontece na nossa sociedade. Isso é absurdo. É isso que é a esquerda no poder. A esquerda no poder é mentira, é infâmia, é injúria, é calúnia, é difamação da maior forma. Está caluniando o agro, está difamando o agro. E aí, cadê esse homem no inquérito das fake news? Cadê esse homem no inquérito de ato antidemocrático? E isso, sim, é um ato antidemocrático. Você estabelecer que um movimento de sem terra criminoso é um movimento justo, que o agronegócio que sustenta a economia do país, que alimenta o país, que alimenta boa parte do mundo, é criminoso. Isso sim deveria ser passível de cadeia no país. Não, mas quem está na cadeia do país é as pessoas que defendem o agro, que defendem o legítimo Estado Democrático de Direito, que defendem não ser governado por um governo criminoso que saiu da cadeia para voltar à cena do crime, que defende que a gente tenha uma justiça justa. Ou seja, está tudo de cabeça para o ar no Brasil, inclusive as pernas para cima desse padre mentiroso aí. Nem sei se é padre, enfim. Obrigado, Adriles. Eu quero cumprimentar, né? Manuel Carlos, tá sumidinho? Verdade. Eu entrei só para dar um oi pro Adriles. Acho que eu nunca participei com o Adriles, né? Ou eu participei? Acho que não, né? Você agora... Já participou, Adriles? Para nós aqui tá sem som. Eu não tô ouvindo. Vê se tá aberto. Oi, entrou o áudio? Agora estão me ouvindo? Tô, Estão me agora ouvindo? Ah, tá. E o Paulo também. Paulo, tá me ouvindo? Tô ouvindo, aham. Legal. Não, hoje vou dar só um pitaco sobre esse assunto, que é um assunto que eu sou muito apaixonado, que é o agronegócio. E existe um estudo feito pelo professor da USP, Rodolfo Hoffmann. O sobrenome dele lembra Glaze, mas ele não é parente dela. Ele fez um estudo, isso há mais ou menos 10 anos, justamente para desmentir essa narrativa falaciosa tão utilizada pela esquerda, que 70% do alimento do Brasil vem da agricultura familiar. É lógico que a agricultura familiar é importante, né? Ninguém está desprezando. Só que o PT vive de mentiras, vive de narrativas. E, infelizmente, essa narrativa já perdura mais de 10 anos, mesmo após o professor Rodolfo Hoffmann, entre outros estudiosos, já terem desmentido. E aí a gente vê esse padre, ex-padre, porque, né, eu acho que o nome dele, padre, não deveria nem ser utilizado, esse ex-padre João, está utilizando de uma narrativa que já foi desmentida. Né? É mais uma fake news produzida pela esquerda. E eles continuam utilizando, infelizmente. Então a gente tem que fazer o papel de desmentir essa turminha. Outro fator importante, que é fundamental colocarmos aqui, que inclusive um dos participantes comentaristas oficiais do Bradock, o jornalista Nicolas Vital, escreveu um livro, Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo. E esse livro traz diversos estudos sobre o assunto. Entre eles, que não existiria no mundo um palmo de plantação de alimento orgânico se não houvesse os agrotóxicos. Opa, mas como assim? Simplesmente, doenças no campo, doenças de plantações, elas foram algumas controladas, outras erradicadas, graças aos defensivos agrícolas. Porque se não houvesse esse controle ou essa erradicação, não existiria a menor possibilidade de existir alimento orgânico. Então, simples assim, eu gostaria de fazer essa colocação até para contribuir, porque, como eu disse, é um assunto que eu sou apaixonado e eu acho que o Bradock, certeza que o Bradock tem essa missão de trazer sempre a verdade, buscar desmentir esses... eu já ia usar um palavrão aqui. Não, calma. Essa turminha
que adora viver de narrativa enganando o povo. E nós aqui vamos desmentir essa turminha. Você acha que o povo ainda consegue se enganar ou deixar esse povo enganar eles? O Adrilles é bom para responder essa pergunta, mas assim, o que eu digo para você? Se eles estão utilizando essa narrativa dos 70% de alimentos no Brasil produzidos pela agricultura familiar, né, é porque tem gente que acredita. Já tem 10 anos, mais de 10 anos essa narrativa que eles produziram e continuam utilizando, mesmo já tendo sido desmentida. Aproveitando, tem um QR... Oi, vai, Adrilles. Marcelo, é claro que o povo acredita. Por quê? Porque se você tem uma educação de base ruim, que desalfabetiza as pessoas já no início, que socializa as pessoas para uma comunidade de esquerda progressista, que diz desde a tenra infância que o movimento sem terra é bom, que o agronegócio é ruim. Você tem novela da Globo, agora com o Tony Ramos fazendo um vilão do agronegócio. Daqui a pouco aparece um sem terra bonzinho. Você tem o Chico Buarque, a música popular brasileira, dizendo que o MST é bonzinho. Movimento terrorista. Você tem deputado eleito, o maior número de votos aqui em São Paulo, um cara que é famoso por invadir propriedade privada. Ou seja, a esquerda conseguiu aparelhar as instituições de tal forma que ela lança, quando ela bem entende, uma versão subversiva da realidade. Então, enquanto a gente não falar a verdade nua e crua, o povo vai ser, sim, enganado, vai ser legitimado uma mentira permanente, constante da esquerda. E, nesse momento, a gente tem o triunvirato, a santíssima não, a diaboliquíssima trindade do mal, que é o judiciário progressista ditador, o executivo progressista ditador e a imprensa progressista anuente com a ditadura. E essa ditadura é de uma opinião única, que subverte a realidade. Por isso que é necessário CPI, por isso que é necessário a nossa voz, a voz de emissoras e de vozes de comunicação que se contraponham a esse imenso império do mal que se colocou no Brasil para disseminar mentira e deturpação da realidade. Obrigado, Adrilles. Antes de passar para o Paulo Souza, boa noite, Pavanato, tudo bem? Lucas Pavanato, boa noite. Estamos sem seu áudio. Não estamos te ouvindo. Não, ainda não. Vou passar um vídeo aqui rapidinho, pedir para a produção colocar um vídeo da Marina Silva antes de passar para o Paulo Souza. Boa. Olha lá, produção. Eu não sei se eu entendi mal, ministro, mas a senhora usou, em algum momento usou a palavra agronegócio. Não sei se eu entendi mal ou se foi... Só para não ficar mal entendido, eu disse que nós temos o agronegócio, temos uma pequena parte que resiste à mudança, que resiste às transformações, que é o agronegócio. Tá. Eu quero rechaçar veementemente. Eu não generalizei. Eu quero rechaçar veementemente a expressão que a senhora usou, mesmo para uma minoria. A senhora foi muito infeliz. Mais uma vez, a senhora usou a expressão infeliz, que vai naturalmente estar na mídia, mas a senhora foi muito infeliz. Mais uma vez, atingiu desrespeitosamente os produtores brasileiros. Mas isso é só para registro. E a senhora vai lacrar naturalmente com esse tema aqui. Mas isso foi uma infelicidade. Imagina se nós fizéssemos isso. Desculpe, deputado, mas eu sou uma mulher preta, pobre, que chegou aqui porque ralou muito, não é porque lacrou. Eu usei apenas uma expressão. Só um esforço retórico. Show!